gravados. Mas agora sim, antes de mais nada, né? Primeiro agradecer. Eu falo que é só treta, né? Que a gente arruma entre nós, tretas boas, mas então agradecer que vocês toparam estar aqui entendendo a importância, né, das articulações regionais, de tudo que a gente já está tentando mover. Eu estou junto com o Godoy aí, né, na representação da dança no estado. Atualmente eu estou em Viçosa, dando aula na universidade aqui, mas eu brinco que eu sou peão de trecho, que eu fico entre Viçosa, Mariana e BH, porque eu estou também lá tentando terminar o doutorado, uma hora vai dar certo. E aí é isso, né? Produtor, artista, a gente vai se virando em mil, e agora estamos aí com esse projeto do fórum puxando aí. Tá bem? Vou pedir só para vocês se apresentarem rapidinho, para a gente se conhecer. Vou passar aqui de lado já assim para o Lu que está do meu lado aqui para mim. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Laca, que bom ver você. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Então, sou Luciano Botelho, sou aqui de Patinga, sou do Híbridos Dança, estou aqui do ladinho do Anderson Godoy. Ele tá dele, eu estou aqui porque ele faz mil coisas ao mesmo tempo e eu não conto de acompanhá-lo, assim. Mas então, estamos aqui produtor, artista, né, da dança também, dentre outras coisas. Comecei fazendo teatro, mas já tem um tempinho que a gente está tirando, como diz, fazendo o cacto florescer aqui nessa cidade que é tão quente e do aço, né? É isso, estamos juntos, vamos aí tentar fazer um trabalho legal. Obrigado pelo convite, Ju. Vamos embora. Eu fico acompanhando a Jussara e o Entes aqui do lado, que eles estão sempre conversando, que eles são do conselho, né? E eu sou um conselheiro meio que de fora, que a gente vai ouvindo as conversas, às vezes dou uns pitacos, é por aí. Embora. A gente forma um trisal, a gente já entendeu, já aceitou isso já. Godoy, puxa aí, por favor. Boa noite. Acho que Clara e Luan, que eu não conheço, né? Laca, como eu falei, Laca teve aqui muito... foi um garoto Ipatinga da dança. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, tem que voltar a dançar aqui. Mas, inclusive, isso pode ser um assunto, né? Que eu acho que é para o fórum, que é essa diminuição das circulações de dança, né? Antes a gente tinha muito mais dança para lá e para cá, Circula Dança Minas, que era inclusive um projeto do LACA, que fazia com que o Estado estivesse circulando. Mas meu nome é Anderson Godoy, a maioria das pessoas me chamam de Godoy. Estou falando aqui de Patinga, região do Vale do Aço. Estou com a Ju aí no Consec, estamos nessa representação, sou o suplente dela, estamos fazendo uma dupla dinâmica aí, já entrando para um terceiro mandato, e super feliz com essa história do fórum, que eu acho que é necessário, né? É uma oportunidade da gente articular a dança no Estado. O desejo, né, Ju, é que a gente consiga fazer isso com os 853 municípios, mas pelo menos alguma dessas 13 regiões intermediárias, pelo menos algum município dessas 13, a gente certamente vai estar fazendo, e já acho que já é uma grande vitória. Clara, com você. Eu sou Clara, eu sou de Divinópolis. Tive um projeto voluntário aqui na cidade por 12 anos, entre 2004 e 2006. Atualmente eu tenho um estúdio de dança que está num movimento novo, que é mais para a formação de mulheres pós-maternidade. Eu tive um filho que está agora com 4 anos. Então, eu tenho revisado a minha história da dança muito nessa direção. Eu trabalho com jazz, com dança contemporânea, balé já tem um bom tempo que já ficou para trás, assim, nas minhas preferências.
E eu conheço a Letícia, né, que é amiga da Jussara, estudaram juntas, e ela fez essa indicação para que eu pudesse representar a cidade, o que eu achei muito interessante, porque o meu estúdio é pequeno, o meu trabalho, apesar dele ser reconhecido, ele não é tão grande quanto grandes escolas de Divinópolis. Aqui há escolas de 30, 40 anos, né? Mas eu acredito que, assim, nesse momento, a minha voz, por eu ser mais jovem, mas uma jovem também que já experienciou algumas coisas, tem que contribuir, assim, para a cidade. Eu tenho formação em letras, eu sou formada pela UFSJ em letras, trabalho como professora de inglês também, e é isso, eu espero que eu possa ajudá-los a disseminar essa palavra aí. Obrigada, Clara. Laca. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam, né? Bom, saudade da galera aí que eu já encontrei várias vezes. Como diz o Godoy, já fui muito para Ipatinga e eu acho que foi o momento da dança em Minas e que daí teve muita circulação. Mas teve um momento no Brasil também que teve muita circulação. Mas também acho, né, que foi um momento de um recorte de dança contemporânea. E que talvez nesse momento, para a gente reorganizar a vida, né, a gente precisa rever um pouco de como aconteceu naquele período e entender que talvez aquele modelo não funcione mais, sabe? E daí quando a Clara fala, trabalho aqui em Divinópolis, trabalho com jazz, né? Então, tipo assim, é legal poder escutar isso, porque eu acho que a gente precisa de uma diversidade maior de visões, de perspectivas, para a gente se juntar, né? Eu tô falando aqui de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e eu sou artista local, trabalho na Associação Local de Dança, estou envolvido com o Festival de Dança do Triângulo, o que mais? É isso aí. E estou aqui na universidade como professor. Vamos lá, gente. Isso aí. Luan, que é muito estranho chamar de Luan, para mim é Amorim. Oi, gente, eu sou Luan Amorim, mas aqui meus amigos e conhecidos só me chamam de Amorim. Eu faço graduação em dança aqui na UFV, sou do Amapá, mais especificamente do interior, então venho do Oiapoque, que é a ponta de cima do Brasil. Vim cursar dança aqui. Atualmente eu sou agente territorial de cultura pelo PNCC, da região imediata de Viçosa, e estou atuando aí junto também com alguns eventos relacionados à cultura popular, às danças da cultura popular. Acho que é isso. Bom, é isso. Acho que é bom a gente falar um pouquinho, até para quem vai depois assistir a gravação também, né? A gente já começar a se familiarizar. Só para a gente contextualizar, né? O fórum, ele é uma proposta de uma segunda edição, né? Eu e Godoy, a gente está entrando para o segundo mandato juntos, e o Godoy já tem um mandato no conselho antes de mim. Eu fui suplente dele no primeiro mandato, e agora estou como titular, e ele como suplente, e a gente tem seguido muito junto, assim, independente, né, desses cargos de suplência e titularidade, a gente tem feito um caminho muito junto, e nisso a gente começou o encontro, né, do Fórum Mineiro de Dança, que foi o primeiro que foi feito em 23, de modo online. O Laca estava, né, Laca? A gente teve, assim, um primeiro encontro mesmo, foi quase uma reunião, assim, foi um encontro bem tímido, mas muito potente, porque, né, mais uma vez, a gente está falando de pessoas que estão ali muito engajadas, né? O Ítalo chegou. Ei, Ítalo, bem-vindo! Não sei se você está aí podendo falar ou se está transitando, mas quando você puder falar, abra o microfone, por favor, para se apresentar, tá bem? A gente já fez uma rodada aqui rápida. O Ítalo, ele é conselheiro também então ótimo. Depois, quando você tiver alguma condição, ou quiser escrever no chat também, tá? O Ítalo, ele é conselheiro de dança no município, né, de BH, conselheiro no Conselho Municipal. E aí, voltando, né? Então, a gente já tinha feito o primeiro encontro do Fórum Mineiro, que foi em 2023, que foi um encontro bem bonito, bem potente, né? E a gente acho que a gente conversou com 9 municípios, se eu não me engano. Foi uma coisa assim, 7 municípios, 9 pessoas, tem que revisitar isso depois, não me lembro. E aí, agora, com essa proposta do FEC, com esse edital, de realizar mesmo essa estruturação um pouco dos setores, né? Também de alguns fóruns regionais,
ou setoriais, né? E aí, quando eu tinha desistido, já pensei, repensei, a vida correndo. O dia que eu desisti, Godoy me liga. Oi, Ju, o que você acha de você puxar o fórum setorial? Porque eu estou puxando o fórum regional, inclusive acho que depois é legal falar um pouquinho também como é que está aí, Godoy. Eu estou puxando o fórum regional aqui de Patinga, né, com o teatro. O que você acha? E a gente tira força de onde não tem e vai. Resultado, deu certo. Então, a gente está financiado pelo FEC, né, 2024, que é o que deu condições realmente da gente poder fazer uma coisa mais estruturada com o atual formato que o projeto está. E aí, para explicar para vocês um pouco o que é, né, esse projeto, ele vem num espelho da Conferência Estadual de Cultura. Então, a gente vai acionar as 13 regiões, né, por essa rede aqui que a gente está fazendo com vocês, exatamente para que a gente consiga conversar nessas regiões para levantar as demandas, levantar a dança que existe, a dança que é feita, as particularidades de cada região, durante 4 encontros, né? Um encontro por mês, começando no mês de maio. Então, a gente tem maio, junho, julho e agosto, um encontro por mês, fazendo 4 encontros nas 13 regiões. E aí, essa reunião é uma reunião para a gente começar a orientar um pouco o passo a passo do que precisa rolar nesses encontros, para que a gente não tenha um espaço de desabafo só, né? Ou de realmente que a gente levante só problemas a serem resolvidos e não apontamentos possíveis, né? Que é o que a gente precisa também ter um pouco. E aí tem esse documento um pouco mais norteador, para que a gente, enquanto articulador das regiões, possa puxar um pouco mais essa frente mesmo. Eu vou abrir o documento, mas antes de eu abrir, eu vou ler aqui o que o Ítalo escreveu, que ele é Ítalo Augusto, conselheiro titular da dança no Comuc, e veio para somar com a gente. Bem-vindo, tá, Ítalo? E aí, gente, tem esse material aqui que eu vou enviar para vocês, né? Ainda, que eu vou abrir. Aqui. Vocês estão vendo? Eu quero apresentar ele. Vocês estão conseguindo ver, gente? Alguém só me dá Sim, Ju. Obrigada. Estão vendo inteiro, né? Pronto, né? Eu fiz um material mesmo, assim, bem PDF, bem apostilinha, né? Se a gente tivesse presencial, seria uma apostilinha, que é uma orientação para o que a gente vai passar. Então, tem a apresentação um pouco do fórum, né? Vou ler aqui, né? Para a gente ler junto. O Fórum Mineiro de Dança é um evento que visa promover discussão, desenvolvimento e elaboração de políticas públicas para a dança em Minas Gerais, por meio de encontros virtuais a serem realizados em cada uma das 13 regiões intermediárias do Estado, que são os denominados pré-fóruns, né? Será realizado um levantamento de agentes e demandas regionais da cadeia produtiva da dança. Os dados levantados nos pré-fóruns darão embasamento ao fórum presencial, que terá como objetivo a elaboração de um documento com orientações e proposições elaboradas pelos âmbitos municipal, estadual e nacional e universitário do ensino de dança, para ser entregue à Secult e ao MINC sobre políticas públicas estruturantes para o setor. Compõe a programação mesas de debate, palestras e plenária, para a elaboração do documento final com as demandas do setor. O evento contará com transmissão ao vivo, que será veiculada pelo canal do YouTube do Fórum Estadual de Dança. A programação, aí já pensando na parte presencial do evento, né? A programação presencial de 3 dias, conta com atividades previstas para a segunda quinzena do mês de outubro, e está organizada da seguinte forma, né? No primeiro dia, a gente vai compartilhar, vai ser apresentado um panorama político da dança, a gente vai rodar um pouco pelos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal. No segundo dia, vai ser apresentada uma estrutura legislativa estadual, né? Que contempla e fomenta o setor de dança e demais setores das áreas das artes e da cultura. E no terceiro dia, que eu acho que é um dia um pouco mais denso, assim, que eu estou considerando, vão ser apontadas as perspectivas políticas das artes cênicas, mais especificamente da dança, no âmbito das universidades, junto à participação do Fórum Nacional de Dança
profissionais referências na discussão da política pública para a dança e autoridades da Universidade Federal de Viçosa a serem convidados para juntos apontarem, sob o ponto de vista legislativo e educacional, a importância da dança como área do saber, campo produtor de conhecimento e setor específico de atuação profissional, seguindo da finalização do documento setorial a ser entregue aos governos, tanto estadual quanto federal. Basicamente, são 3 dias que vão organizar, né, essas 3 instâncias para a gente também se situar, e aí tem algumas coisas que não estão postas aqui, claro, mas a ideia é que a gente também se mapeie enquanto setor, que a gente consiga trazer os conselheiros municipais, né, mapear onde tem conselho, o que está acontecendo com esses conselhos, né, a real vinculação do setor ali da região com os conselhos, né, ou do setor no município. Então, a ideia também é que nesses pré-fóruns a gente consiga fazer esses levantamentos. E aí, é importante ressaltar que essa é uma grande ação coletiva mobilizada pelo Fórum Mineiro de Dança e que só se concretizará com a ativa participação e contribuição do setor mineiro da dança. A política pública para a dança só pode ser fortalecida com a participação social e ativa dos trabalhadores da dança mineira. Por isso, contamos com você para priorizar o 2º Fórum Mineiro de Dança em sua agenda profissional, articular a sua região e convocar os seus pares da dança para atuarem conosco nesse movimento inédito pela valorização do nosso amplo campo de trabalho. E aí, gente, efetivamente, assim, a ideia aqui é que a gente tente entender esse caminhar dos 4 pré-fóruns. Outra coisa me interrompam, tá? Qualquer dúvida, me interrompam. Abra o microfone, por favor. E aí a gente segue mais objetivamente para falar dos 4 pré-fóruns, né? E aí eu trago aqui também o objetivo, né? Os pré-fóruns virtuais têm como finalidade organizar e estruturar a participação das 3 regiões intermediárias de Minas Gerais no 2º Fórum Mineiro de Dança. Esses encontros devem seguir uma sequência progressiva de atividades que garantem a ampla participação, orientação, levantamento de demandas e preparação dos representantes de todos os trabalhadores da dança para participarem da etapa presencial do 2º Fórum Mineiro de Dança. As etapas estão detalhadamente descritas a seguir de acordo com cada encontro. É crucial que nenhuma delas seja ignorada para o sucesso e efetividade desse grande evento coletivo no setor da dança. A dança mineira conta com você. Bom, aí no primeiro encontro, né, a gente vai passar por cada um, num passo a passo aqui, para a gente entender o formato. E aí, no primeiro, é sempre importante, quando a gente chegar na sala, né, lembrar de ativar, a gente vai disponibilizar a ferramenta paga. Por causa de alguns testes, a gente está entendendo que o Zoom vai ser mais adequado. E daqui a pouco a gente vai falar por quê, por causa das ferramentas que ele tem. Então, vai ser uma ferramenta paga, onde eu vou disponibilizar os links, vamos deixar, né, que vocês tenham acesso ao acionamento da gravação, né, vocês sendo o host mesmo das regiões de vocês. Por isso, também a gente tinha comentado, né, em ter mais de uma pessoa por região, e aí isso segue aberto, né, para vocês também trazerem indicações de pessoas que eu posso entrar em contato, fazer o convite, vocês mesmos convidarem, para isso também não ficar tão pesado. Eu sei que é um encontro por mês, 4 meses, mas talvez ali, né, no decorrer da vida, se isso ficar muito pesado, a gente ter mais pessoas para contar pode ser um pouco mais leve, né? Então, eu tinha pensado de 2 a 4 pessoas por região, de acordo também com o que vocês acharem interessante, tá? Para que isso aconteça de uma forma bem confortável também, para quem se disponibilizou a estar, né, nessa caminhada aí. Mas aí, o encontro 1, né? A gente já começa a reunião sempre ativando a gravação, porque isso precisa ficar registrado, né? A gente avisa aos presentes que está gravando e grava. Depois a gente passa para uma exibição de um vídeo que eu ainda vou produzir, vou deixar disponível para vocês. A gente tem uma pasta no Drive em comum, que vocês todos vão ter acesso. Nesse vídeo eu apresento tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, explico melhor o que é o fórum, né? Como é que vai se organizar toda essa caminhada, né? Que vai estar começando, então, nesse primeiro encontro. Então, a gente passa esse vídeo para os participantes poderem ver, né? E terem acesso a essa ideia de construção do evento.
Disponibilização dos links de presença, porque a gente precisa que esses encontros sejam registrados também com a lista de presença. Isso tudo tem a ver com a prestação de conta, né, do projeto lá no fim, e para a gente contabilizar, né, quem são essas pessoas, onde que elas estão vindo, e tudo vai estar lá no Drive. Daqui a pouco eu vou abrir o Drive para mostrar para vocês também. Aqui são os links, tá? Esse passe do Drive é clicável, então vocês vão direto. E aí, importante que quem está articulando aquela região explique a metodologia que vai ser seguida nesses 4 encontros, exatamente para que as pessoas entendam não só a necessidade de estarem ali, mas de continuarem presentes nos 4, de chamarem mais pessoas e de contribuírem para o diálogo, né? Então, explicar a metodologia, a estrutura dos próximos encontros, a importância da participação. Vou pedir também que sejam feitos alguns prints, pedir para o pessoal ao final, né, abrir a câmera, fazer um print para registro mesmo, e que a gente possa ter isso, né, aí porque em breve, né, a gente espera trocar essa puxada de rede aí do conselho, né, essa representatividade da dança, então que isso fique como um registro memória mesmo, documentado. E aí perguntar se tem alguma dúvida, definir junto ao coletivo a data e o horário do próximo pré-fórum. Eu acho que isso pode ser um ponto positivo para que as pessoas estejam junto com a gente, né? Então, quando a gente estiver no encontro de maio, já pensar no encontro com quem está ali, exatamente para a gente poder garantir que aquelas pessoas estejam comprometidas a voltarem. Qual que vai ser o próximo encontro? Pode falar, Luan. Só para entender, os 4 pré-fórum vão ser com todas as regiões juntas? Não. Vai ser um encontro por região? Um encontro por região por mês. Então, a Clara está na região de Divinópolis, né? Lá na região intermediária de Divinópolis. Aí a Clara, com quem ela trouxer, né? E se ela trouxer mais alguém para estar com ela, vão fazer a articulação daqueles 4 pré-fóruns. O Lu e o Godoy estão na região de Patinga. O Laca está na região de Uberlândia. A nossa questão é só que a gente não use o link no mesmo dia, no mesmo horário. Então, a gente só precisa... a gente vai ter que manter essa coordenação, né? Do uso das ferramentas, né? Exatamente porque a gente, teoricamente, eu tenho dúvida com relação a isso, inclusive, não pode abrir 2 reuniões ao mesmo tempo, mas eu não tenho certeza. Eu vou até conferir isso, se alguém souber. Mas então, você está falando do YouTube? Está falando do YouTube? Não, do Zoom. Do Google? Do Zoom? Ah, tá. Também acho que não. Só um link mesmo. Porque lá tem uma diferença entre participantes e colaboradores. Uhum. Aí cabem até 99 colaboradores. Sim. E 500 participantes. Então, eu não sei, não entendi a diferença, entendeu? Tipo assim, eu não sei se eu botando a conta de vocês como colaboradores, se vocês conseguem abrir links simultâneos. Eu acho que não. Acho que não. Acho que você pode abrir um link principal, que você pode abrir as salas. Salas, exatamente. Mas aí, tipo assim, sei lá, você não tem como uma conta, só se for uma conta empresarial, alguma coisa assim. Mas eu ainda não vi fazendo isso, não. Em nenhuma dessas plataformas. Eu também acredito que não possa. Por isso, o único cuidado que eu tô achando que a gente vai precisar ter é que a gente não marque no mesmo dia e no mesmo horário. Dá para marcar, tipo, de 7 às 9, de 7 às 9, 9 horas é doído, né? Mas de 6 às 8 e de 8 às 10, sabe? Dá para marcar em sequência, mas não no mesmo, né? Mas aí, Luan, não são juntos, tá? São. Por mês, a gente tem 13 eventos acontecendo. Um em cada região, tá bom? Durante os 4 meses. Aí a gente faz aquela última pergunta, né? Se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, e pede para seguir as redes nesse primeiro, né? Para chamar bem o pessoal. Esse primeiro é realmente para dar um desenho, engajar as pessoas para estarem junto com a gente, passar a lista da presença e do mapeamento. A gente tem uma lista de mapeamento, né? Do setor, que a gente abriu ela em 22, Godoy, ou 23, não sei, né? E ela é permanente. Então, essa lista também, junto com a lista de presença, para ser passada. E aí, no fórum, no segundo encontro, que vai ser ali um mês depois, a ideia é que a gente fique ativo, assim, né? No Instagram, no Instagram só não, como é que fala? No WhatsApp, né?
chamando essas pessoas, porque o que acontece? Aqueles grupos, né, das regionais, de cada um, a ideia é que as pessoas cheguem lá, né? Sempre cheguem lá, para a gente poder articular pelo grupo, para as pessoas chegarem até a reunião, né? Então, a ideia é que de um mês para o outro a gente consiga chamar mais pessoas. As reuniões vão ficar gravadas, vão ficar disponíveis. Então, a pessoa tem um mês para poder descobrir que está rolando fórum, assistir uma reunião e poder chegar atualizado na outra, ou só chegar na outra e tentar participar também. E aí, o segundo, algumas coisas se repetem, né? Que é iniciar a gravação de novo, passar a lista de presença, passar de novo a lista, né? O mapeamento. Mas aí, no segundo, a gente vai começar a falar sobre os grupos de discussão. E aqui, eu andei conversando um pouco com o Zé Godoy, que aí a gente estava entendendo a importância disso ser feito, porque tem duas formas, né, da gente poder pensar isso. Ou entender quais são os temas mais pertinentes de discussão naquela região, ou orientar que a gente discuta de acordo com o Plano Nacional de Cultura. E aí, né, eu fui conversar com o Zé, fui pedir uma opinião, então a gente vai fazer um misto das duas coisas, assim, que acabou sendo isso que aconteceu na Conferência Estadual de Cultura, que temos ali os eixos, né, acho que são 6 eixos de discussão, para a gente poder dividir, aí sim, a gente abre as salas simultâneas, né, abre as 6 salas com 6 eixos e as pessoas podem ou se dividir igualmente, a gente pode, né, se ninguém escolher para onde vai, a ferramenta pode ou dividir igualmente, aleatoriamente, essas pessoas. Se tem 12 pessoas, sei lá, 60 pessoas, e a gente vai abrir 6 salas, a ferramenta distribui a gente aleatoriamente 10 para cada um, ou se a gente deixa escolher, né, o eixo que cada um quer contribuir. E aí, caso surja o apontamento de algum eixo que não está ali representado nessas 6 categorias, a gente pode abrir mais um, não precisa ser exatamente fechado naqueles 6 eixos temáticos, tá? E aí, a gente abre, né, essas salas simultâneas, e aí eu acredito que em torno de 30 e 40 minutos, a 40 minutos para essa discussão seja um tempo interessante, mas isso, gente, é uma média, fica dentro da percepção, né, de quem está ali articulando com a região. Então, é uma média de um tempo de uma discussão ali para alguma coisa ser, de fato, inicialmente desenhada. Oi, Luan. A proposta de duração geral de cada encontro vai ser discutida entre o pessoal da região ou tem, tipo assim, 2 horas, 1h30? Porque a gente vai ter que divulgar mais ou menos esse tempo que vai durar, né, cada reunião da região. Sim, eu não acho produtivo mais de 2 horas. A gente tem feito as reuniões do fórum, eu e o Godoy, tem durado 2 horas, 2h30, é muito cansativo. Mas é muito da necessidade, porque, por exemplo, a gente já sabe que tem uma tendência a ter um número muito grande em BH, na região intermediária de BH. Então, também tem a ver com o tanto de participação que a gente consegue. Mas eu acho, assim, na minha percepção, não passar de 2 horas é interessante, é importante, sabe? Mas também, de novo, isso não é uma questão. A não ser que tenha alguma reunião logo em seguida, com o mesmo link, não tem problema passar, tá? Fica muito na sensação de quem está orientando e puxando mesmo, mediando o pré-fórum, tá bem? Aí, por isso, essa orientação desse tempo, assim, né? Se o fórum estiver rendendo muito e vocês perceberem que 30, 40 minutos é muito pouco, pode, inclusive, fazer com que algumas coisas desse segundo encontro sejam feitas no início do terceiro, né? Isso aqui é um esqueleto, assim, para a gente não deixar passar nada, mas caso vocês precisem remanejar, vocês têm autonomia também para fazer isso, desde que a gente não esqueça, né? De passar, por exemplo, né, pelo mapeamento ou pela lista de presença, mas eu tenho muito essa autonomia de sentir mesmo como é que vai estar a participação e como é que vai estar rendendo o tempo também, né? Uma coisa, por exemplo, que eu coloquei e tirei é pedir para as pessoas se apresentarem. Imagina uma sala com 50 pessoas se apresentando. Vai 50 minutos, no mínimo, se cada um usar 1 minuto. Então, tirei essa parte, mas acho que também tem esse lugar de entender a partir da quantidade de pessoas se vai caber ou não. A gente espera que encha, né, gente? Mas
caso não encha, né, pode ser também que essa apresentação seja produtiva, né? E aí, a ideia é ficar um tempo nessas salas, né? A sugestão 30, 40 minutos, orientar que essas pessoas vão ser distribuídas nas salas, para que algumas demandas sejam levantadas e propostas sejam colocadas. Isso é importante. E aí retorna para a sala principal, depois desse tempo acordado, passa a lista de presença e faz uma apuração, assim, uma apresentação mesmo de quais foram as demandas levantadas por cada eixo. E aí faz um print, mais um print de registro, e aí seguimos para o encontro 3 ali também, mais um mês de articulação, mais um tempo ali de poder chamar mais pessoas. No 3, a gente, de novo, né, começa gravando, e aí, no início do 3, uma coisa que é importante da gente também já começar a falar lá no 2, né, que é a gente tentando encontrar os conselheiros, que são ou da dança ou das artes cênicas. Vou dar um exemplo, né? Mariana tem o Conselho Municipal de Cultura, mas não tem a cadeira de dança ainda, tem a cadeira de artes cênicas. Só que quem está na cadeira é uma agente de dança, né? Muito ativa, inclusive, a Nina. Então, também tomar esse cuidado de que a gente não conversa só diretamente com a dança, principalmente no âmbito municipal. Então, também que a gente faça essa busca ativa, né, com quem está ali na sala com a gente, de quem são os conselheiros, para estarem com a gente também. Então, identificar quem são esses conselheiros, né, e apontar também, de novo, esse mapeamento para a gente conseguir registrar o nome, o município e, se possível, pegar o contato dessas pessoas, né? Porque a gente também tem tido, né, Godoy, uma fala, assim, bem constante dos conselhos municipais de mãos atadas, assim, né? Então, a gente tem pensado nisso, né? Como é que o Consec atua no Estado e como é que deve estar ainda mais difícil para os conselhos municipais atuarem. Então, para a gente também começar a olhar isso setorialmente, né? E como você falou, Ju, a maioria dos municípios, infelizmente, não tem cadeira de dança, né? Aliás, a grande maioria dos municípios, infelizmente, nem conselho tem, né? Não sei falar número, mas eu sei que a grande maioria, infelizmente, não possui conselho. E aquelas que possuem, nem todos têm conselho a cadeira de dança, né? Entre artes cênicas e por aí vai. É muito importante mesmo a gente... quase que a gente vai estar... Quase não, né, Ju? É um mapeamento mesmo, né? A gente também vai estar fazendo esse processo de mapeamento. Isso tudo começa, né, gente, assim, de uma falta de dados que a gente tem, né, junto ao poder público, o Godoy pedindo sempre dados. Eu falo que ele é o cara dos números, assim, ele vem sempre com essas... Porque é a partir disso que a gente consegue, de fato, pleitear alguma coisa, brigar, argumentar, né, assim. Então, é muito importante, porque senão a gente vai perdendo, a partir dos municípios, essa força, né? Então, aqui em Viçosa, por exemplo, já tem a cadeira de dança, já é específico de dança. Então, a gente não sabe realmente como tá. Então, assim, começar esse mapeamento mesmo, assim, né? Quais tem conselho, quais tem cadeira de dança, quais tem gente de dança na cadeira de artes cênicas e o nome e o contato, né? Assim, então, isso tudo para a gente tentar mapear. É uma busca ativa que a gente está fazendo mesmo, né? Tem uma coisa que o Laca também falou no início da fala dele, que também é de que danças, né, que a gente está falando, porque a Ju, ela inclusive conseguiu alterar o nome da cadeira do Consec, porque era cadeira de dança, né, e a Ju reivindicou esse plural, então passa a ser de danças, porque também durante um período, que é o que o Laca elencou, a gente tinha predominantemente dança contemporânea, né? E se a gente está falando, né, de políticas públicas, a gente precisa de entender e abraçar que são danças no plural, e todas elas, né? E a gente, sobretudo no nosso estado, temos um número gigantesco de danças. E aí é entender, né, quais são as danças que nós estamos falando, porque esse mapeamento também, eu acho que ele é importante de trazer esse apontamento para a gente saber quantos e quais e onde estão os fazedores de danças urbanas, né? Agora a gente teve esse edital, por exemplo,
que era de cultura urbana, e que a gente sabe que a dança está lá dentro, e não existe só uma forma, né? O Laca saberia falar muito melhor do que eu nisso, mas não existe só um jeito de dançar danças urbanas, né? Eu acho que isso também é uma outra questão. E aí a gente fica pensando, mas vai ficar buscando essas minúcias, mas isso tudo ajuda a gente a construir a política pública. Agora, por exemplo, quando a gente foi desenhar os editais da PNAB, essa primeira edição, a gente esbarrou, né, Ju, nessas questões. E aí, assim, se a gente não fala, se a gente não tem número, eles tomam a decisão por nós. Exatamente, né? Pode falar, Laca. Não, só para pensar assim, né, que assim no que o Godoy está falando, que eu falei antes, né, e que a minha percepção é que assim, esse cenário que ele falou, as pessoas que se organizaram em torno do Estado para tentar discutir no que a gente estava chamando de política pública, eram pessoas dentro dessa comunidade da dança contemporânea. Então, em Minas, eu entendo que gerou o seguinte cenário: você tinha umas pessoas em Uberlândia, umas pessoas em Belo Horizonte, umas pessoas em Viçosa, em Ipatinga, de vez em quando tinha um sinal de vida em Governador Valadares, alguém em Juiz de Fora. É o que eu me lembro, entendeu? De gente que aparecia na discussão. E é claro que não dá para você falar que não tem dança nas outras regiões, né? Igual a mesma Clara falou, você tem escola de dança em Divinópolis que tem 30 anos, 40. Tá vendo? Então, você tem figuras... São de 40 anos, mas o que acontece? São pessoas que não têm formação acadêmica. Por que eu fui escolhida? Eu não sou formada em dança, mas eu danço há 30 anos, né? Então, mas eu tenho formação acadêmica, então a minha linguagem entende de políticas públicas, eu sou escritora, então precisa ter um certo entendimento para poder fazer esse tipo de coisa que a gente está tentando fazer. Sim. Aqui, quando a gente vai, você tem uma ideia, são sorteadas datas para a gente se apresentar no Teatro da Cidade, que é um só, que é o Teatro Gravatá. Tem que ver que briga um pessoal que tenta se... Sabe, são coisas que não são em favor da dança, entende? Então, assim, para fazer isso tem que ser um outro tipo de pensamento mesmo, porque senão não vai seguir esse estilo que a gente está querendo, que é pensar a dança na sua totalidade, vai ficar falando de ego, de coisas que não tem nada a ver, que não vem ao caso, né? Tem que estruturar, né? Tipo, quando você fala, por exemplo, o exemplo do teatro, aqui em Uberlândia, a gente tem uma pessoa que pesquisa teatro, assim, está fazendo doutorado agora, eu acho, né? E ela está na universidade, ela está na parte administrativa, e ela vai fazendo um histórico de quando o teatro que tinha em Uberlândia, que era uma coisa assim, quem chegava primeiro. Chegou um momento que ficou inviável fazer uma estrutura como essa, então teve que, de fato, criar um edital, criar uma comissão para avaliar a distribuição disso, né? Então a tendência acaba sendo uma tendência sim. Daí, como você falou, você tem que ter alguém que tenha um pouco mais de formação ou avançou em algum sentido de entender questão de regra, lei, metodologia, para conseguir entrar no âmbito dessa discussão. Agora, não necessariamente tem que ser só uma pessoa que está vinculada à dança contemporânea. Então você vai ter, sei lá, alguém que é da dança flamenca, da dança afro, que se identifica com essas linguagens, mas você vai ter figuras que vão se posicionar também nisso, né? Quando o Godoy fala, por exemplo, da cultura hip hop, das danças urbanas, né? Eu tenho comentado com o pessoal do breaking, que eles estão num lugar muito privilégio, o pessoal do break. Porque o break, hoje, ele é esporte. Então ele tem um orçamento do COB, imagina só, que é maior que o do cricket. E daí, ao mesmo tempo, eles têm editais específicos de cultura hip hop. Então a gente avançou nisso, né? Então o cara do break, ele pode enviar uma proposta para a lei de esporte, ele pode enviar uma proposta para a lei, para um recorte de cultura hip hop, e ele pode enviar um projeto também para as artes em geral. Entende assim? Então, assim, foi acontecendo isso. Eu acho que talvez isso seja o grande diferencial, eu percebo, da época que a gente estava comentando. Você tinha uma galera de dança contemporânea que entrava na discussão, você tem as pessoas das escolas e grupos que elas não entravam no âmbito da discussão, e eu acho que ainda continuam não entrando, né? E agora você tem coisas mais específicas, né? Tipo assim, algumas figuras de alguns núcleos específicos de dança que estão entrando na discussão, e tem que levar isso em consideração. Finalizei.
E isso, gente, é muito crucial a gente começar a falar, porque também tem outra coisa que a gente fala muito no Consec, que é a dança é a segunda arte mais praticada, né, no país. E aí tem uma coisa, né? A gente percebe que não tem uma noção de pertencimento das pessoas da dança ao setor. E isso, por exemplo, vem muito das escolas, né? Quem está nas escolas, na lógica das escolas ali, que é uma lógica empresarial, que é uma lógica, né, da questão de captação de aluno mesmo, a gente sabe dessa lógica, muitos, principalmente das menores cidades, né, que aí eu acho que é outro pulo do gato que a gente precisa ter, vocês são das cidades polo, né, então a gente também tentar chegar nas cidades menores que estão ao nosso redor, exatamente nesses espaços, porque a gente tem um duplo trabalho, né, que eu percebo enquanto setor, e enquanto pessoas que estão já caminhando nas discussões das políticas públicas, que o primeiro trazer essas pessoas para o entendimento de que elas são pertencentes ao setor, são trabalhadoras da dança, nesse sentido político, né, do trabalhador da dança, e essas leis agora estão deixando isso um pouco mais visível, mas ainda não tanto, e acho que menos ainda do que a gente ainda vai saber, né? A PNAB municipal, muitas prefeituras não estão executando, a gente vai começar a talvez saber direito um pouco por esse primeiro mapeamento aí, junto com os conselheiros, junto com as pessoas que chegarem, sabe? Então, ainda tem essa coisa, né? Se a pessoa está numa cidade do interior, com uma escola de dança de 30, 40 anos, mas não sabe muito bem, né, como que a PNAB precisa ser executada, ela não consegue cobrar isso na cidade dela, então distancia, né? Então, a partir do momento que ela se sente pertencente, isso vai dando um outro lugar de atitude para ela também, ali naquele lugar, né, na micro-região. E a segunda coisa que eu percebo é essa formação continuada, porque eu também, até pouco tempo, não encostava nas políticas públicas, né? Então, a importância das pessoas chegarem, aproximar, igual uma coreografia, né? Que a gente começa a ensaiar, e ela vai começando a fazer parte da gente, né? Então, eu acho que a gente tem esse duplo contexto, sabe? Ouvindo vocês também, eu lembrei disso, assim, que é muito importante, né? Que isso fique latente desse coletivo, né? Diga, Laca. Não, só comentar que eu acho que um dos dados também que eu acho que é relevante, que alterou, foi que com a PNAB e com a Paulo Gustavo, foi essa questão das escolas, outros agrupamentos se aproximarem das leis e dos recursos, né? Porque até então você tinha esse entendimento de que um festival, por exemplo, que tivesse competição, ou uma escola de dança, ele não ia pedir um recurso, ele não ia pleitear, né? E que, claro, isso tem uma fundamentação, mas ao mesmo tempo, eu acho que quando aconteceu toda essa questão da pandemia, as pessoas também se aproximaram. E penso que, é claro que eu não vou usar um recurso para montar uma turma de jazz que vai pagar uma mensalidade. Não é esse. Você tem que filtrar isso para entender onde que a gente quer chegar. Mas você tem um volume de pessoas que é importante chegar a usar recursos e gerar trabalho. Então, agora, se a figura vai se especializar para dançar A, B ou C, aí já é uma outra coisa. Então, assim, realmente mudou de canal com relação a isso, né? Então, aqui em Uberlândia, o que eu percebo é que algumas pessoas que estão nesse contexto da escola têm o entendimento de saber usar o recurso, usar o mecanismo, né? Mas são bem poucas ainda. Então, eu acho que tentar ampliar esse alcance, né, e trazer mais gente para perto, porque na lei municipal, aqui, que já é o outro entendimento, o que a gente percebe é que você tem menos pessoas de dança se inscrevendo e, por conta disso, diminuindo o recurso da dança. Então, como a gente entende isso também, a gente sabe que menos gente enviando proposta diminui o recurso da dança e o recurso geral, a gente também tem que ser capaz de jogar com essas instâncias, trazer gente para gerar também volume e pressionar e por aí vai. Exatamente. E desde a pandemia, né, para cá, isso começou a encostar e agora ainda tem, a gente está lutando muito lá, né, Godoy, para o edital de trajetória, né? E se tem um perfil com trajetórias muito
muito fincadas no chão são as escolas, né? Uma pessoa o que mais a gente tem são pessoas que dançaram a vida inteira, abriram uma escola e ficaram na escola a vida toda. Então, é o que a Clara falou, escolas de 30, 40 anos, né? Algumas pessoas que eu vi na trajetória de dança passaram nesse contexto mesmo, assim. E é isso. Então, elas estão encostando nas políticas públicas, mas a gente precisa realmente puxá-las para dentro, né? E eu fico vendo, o Ítalo que vai... Acho que o Godoy também acompanha esse grupo. Tem um grupo de BH que chama Vitrine da Dança, que é um grupo de WhatsApp, que é especificamente de escolas. Gente, é muito engraçado, assim. Parece um mundo... paralelo. O mundo está acabando com a PNAB, com o FEC, o povo... nada, isso não chega, sabe? Nesse conteúdo, nesse contexto ali das escolas que estão, claro, operando, né? Ali, não tem professora, quem me cobre? Quem pode dar aula hoje para o baby? Então, existe um lugar muito forte que a gente ainda não conseguiu olhar enquanto setor e talvez a gente ainda não conseguiu nem trazê-los para dentro de um setor que a gente está reconhecendo ainda, e fazer, né, trazer esse pertencimento deles enquanto setor político da dança, né? Diga, Godoy. E isso é grave, né, Ju? É lindo do ponto de vista que, olha, para você ver, a dança, ela permanece, ela está existindo, né? Esse sujeito dançante, ele está lá dentro do estúdio, está dentro da escola, criando, produzindo arte, mas também tem um outro fator que é, por exemplo, ele se ausenta sempre desses lugares como esses que a gente está com ele aqui agora, que é o lugar que é da construção da política pública para a dança, né? E que a gente tem falado reiteradamente, por exemplo, se a gente faz um fórum, se a gente tem uma reunião do conselho, se a gente tem um seminário, se a gente tem qualquer espaço de participação social, a dança sempre está ausente porque ela está dando aula, porque ela está ensaiando, porque ela, né? Eu tenho amigos aqui que tem até camisa, não posso, tem ensaio. E aí, assim, é nesses lugares que a gente constrói a política, né? Agora, por exemplo, Ju e eu, a gente conseguiu, para o bem ou para o mal, uma articulação que traz mais de 7 milhões para a dança num edital de política pública do Estado. É inédito, nunca teve esse valor, né? E a gente teve um baixo número de inscritos com relação ao número, né, que a gente tinha lá disponível. Inclusive, teve um edital, por exemplo, que o número de classificados ficou abaixo do número de vagas disponíveis. Claro que um problema, né, crônico vindo da Secult, não só um, né, Ju, como mais, por exemplo, a gente viu no edital de premiação que poderia ser premiado instalador de espelho, de escola de dança, né? De onde é que a Secult tira isso? A capacitação, que normalmente é para todos de dança, veio com um anexo que falava que era específico para profissional de dança. De onde é que saiu isso? Isso não foi colocado. Mas eu acho que isso tudo, por exemplo, a gente tem que conversar mais, a gente tem que estar mais junto, dialogando, para construir cada vez mais uma política pública que seja digna, que seja dignificante para o setor da dança. E isso se faz com participação. Não tem outro jeito da gente fazer isso que não seja com participação. Eu tenho uma esperança muito grande, que eu acho que esse fórum vai sacudir aí o Estado e que eu acho que a gente vai ter participação para a gente poder, inclusive, no final, né, Ju, entregar um documento para a Secult, porque o Zé Júnior fala muito isso, né? Não adianta a Ju e eu falar nas reuniões. A gente precisa formalizar. Como é que formaliza isso? Gerar documento e entregar isso para a Secult e constar isso em ata e entregar e colocar no plano. Inicialmente, para essa PNAB do ciclo 2, o que Ju e eu estamos defendendo é a mesma apresentação do primeiro, com um diferencial, que inclusive não é a gente que está falando isso, né?
foram as pessoas nas diversas reuniões que a gente está fazendo, é que aumente o valor do recurso. Para aumentar o valor do recurso, a gente não vai ter mais de 7 milhões, inclusive até menos, né? Porque a gente vai ter 30 milhões a menos por causa do PAD, né? Então, a ideia é que a gente tenha menos projetos aprovados e um valor maior, né? A gente quase apanhou quando saiu que para circulação era 50 mil para solos e duos e 60 para grupo. O povo falou, mas Godoy, vocês estão doidos? Como é que circula um grupo, sei lá, que tem 12 integrantes, como é que ele circula com 60 mil? Vai para uma cidade, aí você vai fazer uma apresentação, 60 mil para você pagar passagem, hospedagem, alimentação, teatro, divulgação, né? Vai o quê? Uma apresentação em um lugar, e aí vai vir um valor maior, mas, em compensação, o número de projetos aprovados ele vai ser menor. Exatamente. Então, assim, e aí eu percebo uma coisa que eu estava ouvindo aqui, pensando, que o Laca falou lá no início, sobre aquele momento que os artistas da dança contemporânea começaram a se mobilizar, e que aí quando o Godoy fala, né, que os nossos colegas, né, parceiros de setor, que não conseguem estar, é porque estão realmente, né, dando aula. Gente, é desesperador. Assim, eu tenho uma amiga que ela dá aula de 8 da manhã às 22, assim, né, e aí ela ainda tenta, né, e aí se culpa por não conseguir, né, estar. Então, eu percebo que essa lógica, né, de quem chegou mais perto das políticas públicas, quem não pôde chegar, também encosta nessa lógica das escolas estarem num lugar de uma discussão e a gente também não ter tanto essa noção de pertencimento. Fiquei desenhando essa questão aqui na minha cabeça, né? E aí, de novo, né, esse pertencimento a partir do município para a região, né, a partir dos municípios para a região e da região para o estado, eu acho que vai ser um ganho gigantesco da gente poder, assim, puxar, chamar, né, e que seja igual o Godoy falou, uma pessoa de cada município, né. Diga. Não, só para dividir com vocês algumas coisas, né, hoje eu estava lá respondendo o pessoal do Dança Minas que eles encerraram as atividades, né, o Dança Minas, então, tipo, acabou a coisa não enfim, não avançou, né? Ficou uma coisa, eu acho que em algumas pessoas e eles resolveram desistir da história. Ao mesmo tempo, eu estava acompanhando o histórico recente agora, recente não, né? Acompanhando o histórico do Festival da Bienal do Ceará. E eu acompanho o histórico do Ceará há um bom tempo, né? E eu percebo que tem um núcleo de pessoas que consegue fazer acontecer muita coisa no estado do Ceará. E acho que é o estado que mais acontece coisas fora da capital. Acho que é bem impressionante o que eles fizeram, né? Mas também acho que eles não conseguiram se renovar muito, porque é uma galera que já está há um bom tempo rodando. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu não acho que é muita gente, do ponto de vista de colocar a mão na massa, de organizar, que vai estar no rolê. Não acho, assim, eu não tenho essa expectativa. Mas eu acho que se a gente consegue identificar pessoas em algumas partes do estado, igual 13 regiões, eu estou fazendo as contas aqui até outubro, né? A quantidade de reuniões que pode acontecer, como é que isso pode acontecer porque é pouco mês para muita região, no final das contas, me parece, né? Mas aí, assim, se a gente consegue pelo menos mobilizar um grupo de pessoas, mesmo que pequeno, que vai dar um norte para as políticas, né? Que tem algum nível de escuta mais geral, mas o que a gente vai ver a coisa funcionar mesmo é como que os editais e as pessoas das regiões conseguem entender que elas podem enviar proposta. Entendeu? Eu vejo que é mais nesse lugar. Eu estou dizendo isso porque o que você fala assim de se reconhecer como alguém da dança, esse reconhecimento eu acho ele complexo, porque a dança é muito complexa. Porque a pessoa geralmente ela se identifica como alguém da dança urbana, da dança contemporânea, do balé clássico, esse nível de estruturação. Oi, Letícia. Oi. Mas só para fechar... bem-vinda. Oi. Mas só para fechar esse raciocínio, sabe? Acho que essa expectativa dessa identificação, ela deve gerar um grupo pequeno, mas que identifica com essa lógica de política pública para a dança.
mas ela não pode se restringir a uma lógica de uma comunidade de uma dança X, como aconteceu com a dança contemporânea, entendeu? Porque naquele momento era uma linha reta, era sou da dança contemporânea, discuto política. Então você não tinha gente de outras áreas. Então tem que, acho que romper isso, e essa identificação tem que ser nesse âmbito, porque de fato as pessoas têm uma identidade muito plural no contexto geral da dança. É exatamente isso mesmo, assim. Eu acho que é por essa via. Essa articulação também está sendo feita pela Secretaria de Cultura, mas, honestamente, não tem muita esperança que a coisa caminhe pelo poder público, assim, né? Esse documento vai ser... Esse documento, não, mentira. Mas está sendo enviado um e-mail, né, para que a gente consiga conversar também pela via da Secretaria de Cultura, e aí é cultura, turismo, lazer, esporte, né, a maioria delas, assim, para também conseguir, pela Secretaria, tentar falar dos conselhos, né? Então, mas isso numa camada de participação, não de articulação mesmo, assim. E aí eu percebo que é nós por nós, sabe aquela velha história? Nós por nós na nossa rede. A gente brinca que a dança é um grande curral, né? Todo mundo mais ou menos se conhece ali. Então eu acredito na força dessa rede mesmo, assim. Acho que tudo o que a gente conseguiu caminhar em algum momento de capilarização mesmo das discussões que a gente avançou ali no Consec foi muito de um puxando um, assim. E aí eu concordo que a gente vai ter que fazer esse trabalhinho. Quem articula são poucas mãos, mas a gente falando de uma forma plural, como o Laca falou, né? Que eu vejo como sendo crucial, assim, né? E eu ia falar uma coisa que eu esqueci, mas eu vou voltar para o documento, né? Podem falar, tá? Senão eu vou esquecer o que eu ia... Peraí que tá abrindo. Aqui. Tá compartilhando? Foi? Tá sim, Jussara. Então tá. Mas eu acho que o Laca desenha, assim, a gente, no geral, eu acho que a gente está entendendo muito bem os buracos que a gente precisa olhar, né? Assim, as pontes que a gente precisa criar, eu acho. E tem uma coisa que eu percebo que vai ser natural de acontecer, já é natural, né? Que aconteça, que é a gente cair nas discussões dos editais, né? Mas entendendo que a gente precisa pensar as políticas públicas estruturantes para o setor, né? Então, quando a gente vai separar, né, os grupos nessas salas simultâneas, né, nesses eixos temáticos, pensar realmente como é que a gente vai propor propostas, né? Fazer propostas onde a gente consiga estruturar mesmo para além dos editais, né? Porque senão a gente volta a cair na discussão que é urgente, mas que é um pouco uma rua sem saída, que é, o dinheiro é pouco, mas não tem dinheiro, mas precisa de mais dinheiro. Então, também que a gente tentar fazer dentro das propostas, das demandas, essa provocação para levantar o que seria um lugar de estruturação mesmo para o setor, né? Em BH, por exemplo, tem o exemplo municipal do CR Dança, né? Do espaço ali do Teatro Marília, que foi concedido para a dança de forma gratuita, né? O setor se organizar, e aí tem o Terça na Dança, e aí tem que pensar bastante, né? Porque isso coube em BH, mas como é que está hoje? Então, pensar como é que essas ações podem ser estruturantes, essas propostas são estruturantes, para além também da discussão dos editais atuais e dos que estão por vir, né? Porque são 5 anos aí de PNAB, estamos quase morrendo de medo de perder eles, inclusive, né? Eu vou seguir aqui no documento, mas vocês sigam interrompendo, tá, gente? Não é interrompendo. Sigam falando, participando, tá? Fiquem à vontade. Aí o 3, né? De novo, aquele mesmo comecinho, a gente grava a reunião e aí identifica quem são esses conselheiros municipais que a gente começou a chamar lá no segundo encontro, tenta pegar o contato, fazer essa lista, né, dos conselheiros que mapeou ali naquela região, disponibilizar o link da presença e do mapeamento dos trabalhadores, aí já são 2 mapeamentos, né? Um dos conselheiros e esse outro que já está aberto, que é dos trabalhadores. Oi, lindeza, gente, eu não consigo com essa neném. E aí isso tudo, né, indo para o Drive. Aí, de novo,
porque eu acredito que a gente vai precisar de um segundo dia, né, para fazer um segundo momento de GT, para seguir nessas discussões, para elaborar melhor as demandas, para que a gente tenha uma segunda rodada dentro das salas simultâneas ali, dentro dos eixos temáticos. E aí volta todo mundo para a sala principal, e nesse dia é importante que a gente faça o levantamento de 2 pessoas que se coloquem como representantes da região intermediária. Por quê? Essas 2 pessoas, na verdade, estamos todos nós aqui, vamos supor que Clara, Laca, Godoy e Lu se colocam para ser o representante aqui da região intermediária de Juiz de Fora. E aí, nesse momento, a gente identifica quem são, e aí cada candidato, né, tem aí 2 minutos, a depender da quantidade, ou 3 minutos, para dizer por que quer ser o representante da região. Caso tenha mais de 2, que é um cenário, o melhor cenário, né? Se tiver mais de 2, por quê? A ideia é que a gente, que o coletivo que está ali naquela reunião eleja esses representantes. Então, eu voto na Clara e no Godoy. Eu voto no Lu, não sei o quê. E aí a gente tem aquelas ferramentas de voto na plataforma que são ótimas, porque aí não expõe, na pessoa clica, acabou. Então, Godoy falou, Laca falou, Clara falou, Lu falou, se apresentou, falou por quê, abriu a enquete, a pessoa vota. E aí, isso pode também acontecer no WhatsApp, caso a gente ache interessante também. Isso pode ficar, né, aberto. O bom de ser ali na reunião é que quem está participando que vota. Às vezes a pessoa está lá no WhatsApp, não sabe muito bem o que é, não ouviu a explicação. E aí, esses 2 representantes, né? Quem tiver mais voto ficaria como aí uma possibilidade, né? Só para separar o mais votado do segundo mais votado, porque pelo projeto a gente vai financiar, a gente vai, na verdade, dar uma ajuda de custo para esse mais votado e a metade da ajuda de custo para o segundo mais votado, para que essas pessoas venham, para que a gente garanta a representatividade das 13 regiões no evento da parte presencial aqui em Viçosa. E aí, então aqui a gente está fazendo o levantamento dos candidatos, eles se apresentam e a gente faz o print. E aí, no próximo e último, né, que já seria lá em agosto, a gente volta de novo com aquelas mesmas coisas. Ativa a gravação, disponibiliza o link de presença, o link do mapeamento. De novo, ainda espaço para o debate, o terceiro momento dos debates, caso isso ainda seja necessário, porque, de novo, eu acho que isso vai variar muito de região para região. E aí a gente volta para a sala principal, apura de fato, finaliza essas demandas, encerra esse documento, faz uma redação final que represente de fato tudo que foi discutido e levantado, né, nesses 3 últimos encontros, e aí sim a gente vota nos candidatos que se colocaram lá no pré-fórum anterior. Caso aqui, né, entenda que é necessário, alguém quer se colocar ou alguém quer retirar a candidatura, né, ainda tem esse momento. E aí, aqui sim, a gente faz essa votação e elege esses 2 nomes para essas pessoas estarem aqui no mês de outubro na parte presencial. E aí, né, que são 2 representantes de cada regional, são 26 pessoas que a gente vai conseguir trazer com a ajuda de custo. E, claro, o evento, ele é aberto a todo mundo, com inscrição gratuita, inclusive a minha vontade assim, é que a gente consiga, inclusive junto à universidade, eu fiz isso para um evento na UFMG agora, que a gente consiga hospedagem solidária, hospedagem a baixo custo, que a gente realmente incentive as pessoas a virem para Viçosa para participarem, para além da programação, que vai ser um lugar muito interessante, né? Não só pela programação, mas para conhecer as pessoas, para fazer, né, todo esse chegar junto, né, que é o que ajuda a gente a movimentar mesmo. A gente também vai ter algumas iniciativas para ajudar que as pessoas venham, né, como o baixo custo, tentar parceria, inclusive, com restaurante, tem o RU, né, na universidade, enfim, é uma alimentação a baixo custo, e aí a gente faz o print e termina. Então, estamos lá em agosto, aqui, chegamos lá em agosto, vivos e imunes.
Aí aqui eu encerro o documento, né, agradecendo, falando que a equipe do segundo Fórum Mineiro de Dança agradece pela sua disponibilidade e compreensão da importância da participação na construção desse espaço coletivo de elaboração de políticas públicas para a dança. É com você que um futuro mais digno e decente para a dança mineira se tornará possível. E esse documento é para vocês, é para esse coletivo, né, de articuladores, não só como um passo a passo, mas realmente como um cuidado, assim, para a gente poder tentar ao máximo estar junto de alguma forma, né? Nem que seja numa orientação, assim mesmo, mas para a gente poder caminhar de uma forma mais segura, né? Assim, eu acho que para não se sentir solto mesmo, esse documento é nosso aqui, desse coletivo. Isso não vai ser repassado para as pessoas que estão nos grupos, né? Exatamente para a gente poder ir caminhando e puxando elas devagarinho. Uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, assim, também trazer para o entendimento, é que a gente já tem tentado e conseguido, né, Godoy? Foi muito bonito esse edital, que é quebrar essas barreiras de falar o que é pesquisa em dança, né, a academia, o ambiente educacional, nananã. Então, a gente está tentando muito quebrar isso, e aí colocaram uma coisa que não foi a gente que pediu, mas, a princípio, o edital estava exigindo que as pesquisas em dança estivessem vinculadas a alguma instituição formal de ensino, né, uma universidade ou algum ensino técnico, e aí a gente derrubou isso lá com muita briga, com muita briga. Então, não é para validar, né, é para realmente trazer para o entendimento que essa pesquisa ela é feita dentro e fora da universidade, dentro e fora da escola, e também pensando que as nossas discussões vão cruzar tanto com as questões legislativas quanto educacionais, né? Então, dentro da parte da etapa presencial, lá em outubro, o último dia a gente vai realmente trazer mais para junto, não só a gente, né, eu vou convidar alguns deputados estaduais e federais que já apoiam a dança aí nacionalmente, né, e no estado, mas também algumas, as autoridades da universidade, o LACA mesmo, que é professora, a gente tem uma demanda de professores muito ativas, né, no cenário da dança, dentro e fora da universidade. Então, a ideia é também com que essa barreira seja um pouco costurada, né? Não vou nem falar quebrada, mas que a gente realmente consiga dialogar de uma forma melhor, né? Entendendo como é que as escolas também, como é que a dança também está no ambiente escolar. Então, a gente sempre vai ter esse lugar de encontro com a educação, né? Com a arte e educação. E muitos de nós que somos artistas da dança também somos professores, né? No ambiente formal, municipal e estadual de dança, né? Nas escolas de ensino básico, né? É isso, gente. Assim, eu acho que hoje é o desenho da proposta. Eu queria ouvir um pouquinho mais assim de vocês. Acho que a Lelê também pode se apresentar, né, Lê? Lê está aí, mãezona, com esse neném mais gostoso aí, em todo lugar que ela aparece. Mas, Lê, fala de onde você é. Acho que todo mundo aqui te conhece, mas a gente está gravando, então o pessoal vai te ver depois também, de onde você está, né? E o que você faz, e qual região que você vai representar para nós. Oi, gente, boa noite. Delícia de encontro, pessoas queridas. Desculpa o atraso aqui, eu tive uma intercorrência familiar aqui, minha madrasta foi operada quarta-feira e ela chegou hoje. E, enfim, tive que dar uma assistência lá com meu pai e acabei me atrasando e estou sozinha com os dois aqui. Então, desculpa. Mas eu sou Letícia, para quem não me conhece, mas acho que é para quem estiver assistindo, porque achei que todo mundo me conhece. Sou artista da dança, mestranda aí em artes cênicas na UFOP, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Tive a honra de conhecer essa Jussara, uma artista incrível, uma professora maravilhosa, uma amiga, uma irmã. Né, moramos juntas, e é isso, estou em Brumadinho, mas atuando em Ouro Preto, em Belo Horizonte, em Contagem, e permeando aí pelo polidense, pela dança contemporânea, balé clássico, jazz, espaços não formais de dança, e seguimos. Muito bom estar aqui com vocês.
É isso, Lelê, tranquilo, que bom que você chegou e tá tudo gravado aqui depois, vai ser super tranquilo, viu? E aí, a proposta é um pouco essa, assim, já conversei muito com a Lê, já chorei muito no ouvido dela, acho que muito que eu falei aqui também ela já tem conhecimento. Então, assim, e aí, gente, eu prezo muito assim, não é um evento meu, eu tô falando isso demais, não é um evento meu, não é um evento meu e do Godoy, não é um evento do Consec, né? É um evento do fórum, sabe? E aí eu convido mesmo, assim, eu peço que vocês realmente tenham autonomia e se sintam nesse lugar de pegarem mesmo, de proporem mesmo. Ah, Jussara, eu acho que no encontro 2 faltou, eu acho que isso aqui cabe, ou se no próprio momento, né, alguma coisa surgir, né? Porque realmente a gente também está tentando mapear, descobrir, tatear, né? A gente está compondo junto, né? Eu acho que é uma grande improvisação, assim, que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo o fazer, assim. Então, a partir, né, da realidade de vocês, dos contextos de vocês, não só de vivência, mas territorial também, a gente descobrir como é que isso tudo vai se abrindo. Ah, e uma coisa que eu queria dizer, que foi quando até o Godoy falou sobre a questão do número, né, gente, da quantidade, do dinheiro, do montante, né, que é uma coisa muito concreta, só para vocês saberem, assim, exatamente, está sendo um momento muito oportuno, né, porque esse evento não está acontecendo só com o FEC, seria impossível fazer isso só com o FEC. O FEC, esse edital é o edital 5, o edital Cultura de Paz. Ele foi um edital com uma premiação de R$100 mil para pessoa física, ou seja, 70 mil, porque a fatia gigantesca fica lá já de uma vez. E aí, para poder, né, dar ajuda de custo para o conselheiro que vai estar representando o Estado, que é o Godoy neste momento, para todos os representantes das 13 regionais, com alimentação, com hotel, a gente fez uma média, né? E aí, com a plataforma paga, com isso tudo, pra vocês terem noção, não tem equipe. Mentira, tem uma equipe mínima. Sou eu e 2 pessoas, assim. Exatamente porque a gente, na hora de elaborar, a gente entendeu assim, vamos botar o dinheiro para fazer rodar. Né? Então, fazer as pessoas chegarem, pagar a estrutura, nananã. E aí a gente conseguiu, junto com o apoio da universidade, não só apoio, né, com a parceria e realização da Universidade Federal de Viçosa, a gente conseguiu abrir um buraco, assim, né, que tomaria uma grande parte desse orçamento, com o apoio e com a realização da universidade, que vai entrar com todo o aparato de equipamento, de espaço, equipamento, de pessoal, que seria impossível fazer isso sem essa estrutura toda, né? Esse projeto nesse desenho sem essa estrutura. Então, a gente já está entrando no sistema, subvertendo o sistema, né? Porque, querendo ou não, a gente fala que uma grande parte disso é para ser uma tarefa do próprio poder público, né? Já era um levantamento que já devia estar sendo feito há muito tempo. Então, a gente está dentro da verba pública tentando fazer isso nós por nós, assim. Então, está sendo um momento muito oportuno, né? Também deixar registrado aqui que é uma parceria gigantesca com o curso de dança, o Departamento de Artes e Humanidades de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, que possibilitou que essa estrutura megalomaníaca acontecesse, assim, e a gente pudesse realmente tentar fazer essa rede circular, né? Mas é isso, assim. E aí deixo aberto, assim, para ouvir. E, por favor, claro que não, acho que não agora, porque não sei, também não é tudo que bate na hora, mas a qualquer momento, né, quando alguma coisa surgir, chama no WhatsApp, a gente conversa lá também é o nosso espaço, tá? De articulação. Mas vou deixar um pouquinho para ouvir vocês. Jussara, quero falar rapidinho. Primeira coisa é que esse documento que você apresentou, você vai encaminhar para a gente. Você vai colocar no grupo? Vou colocar lá no grupo. Uhum. Bom, legal para situar. Com relação ao calendário das regiões, existe uma expectativa de períodos, datas já para acontecer, algum desenho, alguma coisa assim, ou isso está em formação ainda na medida que as pessoas responderem?
Na minha cabeça, no mundo ideal, eu pensei assim, a gente vai encher os grupos de WhatsApp. Vocês já estão lá nos grupos das regionais de vocês? Porque quando a gente se inscreve no fórum, no evento, ele tem um formulário e, ao final, ele encaminha a gente para um segundo formulário. E esse segundo formulário encaminha para o grupo de WhatsApp de acordo com o seu município. Então, da minha cabeça ideal era, as pessoas vão caindo nos grupos de WhatsApp de acordo com a região intermediária delas. E lá, em cada região intermediária, está a rede de articuladores, que somos nós, que são vocês nas nas regionais de cada um. Então, a gente conversa com o setor pelas regionais e conversa entre nós por aquele grupo. E aí, né, é uma comunidade, aquilo ali é uma comunidade, tem um grupo de avisos, dá para né, ter essa lógica da comunidade. Mas aí, na minha cabeça, as pessoas chegam nesse grupo e ali dentro a gente pode decidir coletivamente as datas, tipo assim, a data do primeiro pré-fórum, que vai ser em maio. Uma enquete ali no grupo, né, ou alguma outra forma, podemos pensar, e aí a gente conseguir pela maioria. Caso isso não seja possível, e seja assim muito utópico, a gente também pode, de acordo com a agenda de vocês, porque aí sim, né, a gente precisa partir desse lugar, né, onde vocês possam estar, dizer lá que o primeiro fórum ficou definido para o dia tal, na hora tal. E aí a gente já organiza, aí vai sair divulgação no Instagram, vai sair toda uma divulgação específica dos pré-fóruns em cima dessas decisões. Então, não tem. O que eu acho interessante é que a gente faça no segundo semestre, ou na segunda quinzena de maio, para ter esse primeiro momento, né, um pouco mais de respiro e chegar, e para as pessoas, para a gente conseguir trazer mais gente para os grupos das regionais. E aí é isso. Ou uma coisa acontece assim, sabe, Laca? Tipo, Jussara, eu só consigo no dia 28 de maio. Então, Uberlândia, a regional de Uberlândia vai fazer no dia 28 de maio, às 7h30. Entende? Assim, porque a gente tem, para os pré-fóruns acontecerem com segurança e com essa orientação, é importante que vocês estejam dentro dessa costura. Então, se a gente não consegue fazer com uma enquete geral, que eu acho que é uma coisa bem utópica, talvez, a gente realmente propõe 2 ou 3 datas, ou já direciona diretamente o que vai ser para aquela região, não tem problema, tá? Como for atender melhor. Respondi? Godoy. Não, Ju, é mais uma questão operacional mesmo. É porque o que acontece? Pela sua fala, eu sinto que eu deveria estar num outro grupo. Porque eu estou no do fórum, que é esse que já existe, né, há mais tempo, que é o grupo onde é que temos todo mundo. Tem o grupo de fórum de divulgações, que é para ser divulgado. E depois que eu respondi o formulário, eu entrei no FMD, que é os articuladores regionais, que aí é onde é que a gente está, estamos todos aqui para fazer essa articulação. Mas eu entendi pela sua fala que deveria ter um quarto grupo, que é onde é que seria um grupo de... Eu estou só nesses aí, estou no mesmo barco aí, Godoy. Porque deu um problema assim, de produção que só fui entendendo na hora que caminhou. O que acontece? São 853 municípios, 3 regiões. E aí eu fiquei, como é que eu jogo as pessoas no grupo certo, né? Então, dentro de um formulário, você se inscreve, aí na hora que você envia a mensagem final, está agradecendo pela inscrição e tem a indicação de um segundo formulário. Esse segundo formulário é unicamente para a pessoa selecionar o município dela e passar para o segundo. Beleza, Clara, obrigada, um beijo. Clara, qualquer dúvida você chama, tá? A gente vai continuar conversando por lá, qualquer ideia, dúvida, proposta, você chama. Obrigada. E aí, esse segundo formulário, na hora que você seleciona uma cidade, automaticamente aparece um link. Só que o que acontece? Se a pessoa envia o formulário, ela perde o link. Se a pessoa entra no link, ela não envia o formulário. Então, eu não pude linkar as duas coisas num formulário só, porque um precisava ser enviado e o outro precisava gerar um link.
Então, está acontecendo das pessoas se inscreverem e não lerem a mensagem final. Agora, nesse momento, com vocês já entendendo e a coisa caminhando, a minha esperança é que as pessoas... Mas as pessoas estão chegando, muito timidamente, mas estão chegando. E aí... Mas agora você já teve acesso a esse de Patinga, por exemplo? Tem pessoas lá? Já. O de Patinga eu vou... O que sugere a gente fazer? A gente responde de novo? Porque aí eu acho que a gente com acesso nesse grupo fica mais fácil de articular, né? Também acho. Isso. Você joga a gente lá ou a gente preenche de novo? O que você prefere? O que acontece? A gente, para a pessoa ter acesso ao grupo que direciona para os 13 grupos, ela tem que se inscrever. Então, tem um link específico para direcionar, mas esse link não pode vazar, porque senão a pessoa não se inscreve no pré-fórum e a gente não tem a inscrição da pessoa. Então, para a gente, tudo bem. A gente se inscreve lá, vamos supor, sei lá, o Lu não se inscreveu ainda no evento. Aí, o Lu se inscreve, no final, ele perdeu o link. Para o Lu, eu mando o link. Lu, entra... Aconteceu isso com o Ítalo, se eu não me engano. Entra nisso aqui. Nesse link aqui, selecione seu município para você achar o link. Vocês eu posso botar direto no grupo, que é meia dúzia, é fácil, né? Só que uma pessoa que tá no setor, né, da sociedade civil da dança, ela precisa passar primeiro pela inscrição, porque senão ela entra direto no grupo e não se inscreve. É só de ver ali no grupo, a gente vai conseguir ver, assim, quem que a gente tem que acessar. Eu acho que esse trabalho do privado, ele é muito trabalhoso, mas ele funciona, né? Que a gente lá e fala, oi, inscreve aqui. O de Patinga, não entrou ninguém ainda? Tem alguns grupos que estão vazios, né? Assim, que tem eu e a Bia que está trabalhando comigo, basicamente, que são... Então, coloca a gente nos grupos, que eu acho que talvez, né, Lê, funciona melhor, porque aí a partir disso a gente já vai encaminhando os formulários para as pessoas, pedindo elas para poder preencher e já vai acompanhando. Olha, eu não vi você ainda aqui no grupo, né? É esse trabalho de chamar... E aí, se a pessoa não chegou, escreveu, mas não viu o link, dá para a gente puxar de dentro, entendeu? Que é bem esse trabalho mesmo, assim. Gente, aí vocês pensam fazendo isso, 13 grupos numa comunidade, com 8... E para colocar os municípios no Forms. Gente, é muito... Não estou nem conseguindo pensar em 800 municípios. Amigo, e para fazer o link, e os links não iam errado, e os testes. Gente, vamos chorar. Mas essa parte operacional, assim, complexa, né? Se a gente tivesse dançar, era mais fácil. Exatamente. Mas está indo. Aí... Mas é isso mesmo, Godó, que você falou. Tem esse outro grupo. Uai, Lu, como é que eu vou ver seu contato? Lu híbrido, será? Eu consegui chegar em Uberlândia. Oi? Eu consegui chegar. Eu consegui chegar em Uberlândia. Só tá eu, Molina. Você quer falar, tem meia dúzia em cada grupo. BH é o que mais tem. A galera já chegou, já foi chegando, assim. E aí agora o trabalho é descarregar essas pessoas, fazer o download das pessoas dentro desses grupos. Porque uma vez que elas chegam no grupo, a gente consegue concentrar o diálogo. Aí beijo e tá tudo certo, entendeu? Aí é maravilhoso. Lu híbridos, cadê o Lu? Não, eu entrei num arquivo aqui que tá... Eu já nem sei por onde que eu passei, eu acho que foi pelo Instagram do fórum. E daí tem esse HD com a cópia da lista de municípios. Lista de municípios. Então você tem 2 Excel. Você está acessando esse arquivo? Não era para eu estar acessando esse arquivo. Bom, eu cheguei nele, nem sei nem por onde que eu cheguei, porque já passei por tantos lugares. Pelo Drive, mas... não é? Pelo Drive do fórum. É pelo Drive. Aí eu estava olhando aqui e justamente quem está na área de Uberlândia, né? Porque daí ele está nas cidades em ordem alfabética, aí você tem uma outra coluna que está falando de qual que é a região que ela pertence, né? Porque tem algumas pessoas que aparecem lá que eu não tenho a menor ideia de quem são, e de cidades que eu nem sabia que estava nesse recorte regional. Mas, enfim, no mínimo é um exercício interessante, assim. Engraçado, não era para você ter acesso, não. Eu não conto para ninguém, acesso à pasta do... Como é que fala? Você consegue ver o quê? Lista de municípios que estão para fora? Eu entro aqui, quando eu entro aqui, quando eu entro
no Instagram do Segundo Fórum Mineiro, eu vou no Drive, e no Drive, no link Drive, eu acesso a identidade visual, mas a cópia de lista de municípios, mas a lista de municípios. Esse que é o percurso. Gente, não. Era para você acessar, era para esse acesso ser só essa pasta pré-fóruns regionais, tá vendo? Deixa eu ver. Tem uma pasta que chama pré-fóruns regionais. Aí eu falei que eu ia mostrar, né, gente? Deixa eu voltar e mostrar para vocês. Não é um problema, não, mas é um problema, porque... Vocês então, é porque no que seria o Linktree do Instagram, você tem lá os links de entrada. Então, tem inscrições pré-fórum, grupo do WhatsApp, canal YouTube e Google Drive. E mapeamento setorial. Ah, isso é no Linktree que você está falando. É, no Linktree. Aí, quando você entra no Drive, você vê esses arquivos que você leu para mim. Sim. Esses arquivos não eram para estar disponíveis. Mas aí é uma questão realmente de compartilhamento, eu vou ter que ajustar depois. Mas não tem problema também, não é um problema, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que o Drive tá? Deixa eu só tentar, não estou conseguindo compartilhar a tela. Não está deixando eu clicar? Por quê? Bom, vou compartilhar a janela, porque não está indo. Vamos de janela mesmo. A gente faz o espelho infinito. Ué. Aqui, vocês estão vendo? Então, né? Sim. Sim? É porque agora eu não vejo vocês mais, tá? Como tá a janela, vocês sumiram. Esse é o Drive do Fórum Mineiro, né? Que é a coisa do fórum mesmo. E aqui, essa é a pasta que vai ficar disponível para vocês, ó. Pré-fóruns regionais. O que tem em cada uma dessa pasta? Aí, vamos abrir aqui, Barbacena. Dentro da pasta, vai ter um lugar para esse documento ser redigido. Então, coloca aqui, sei lá, cada sala simultânea resolveu escrever uma coisa, não. Bota tudo aqui. A versão final, tudo aqui. Cada um, né, se organizando esse documento. Aí, lista de presenças. Aqui eu vou pedir, a gente vai criar os formulários de presença, né, para cada dia. E aí é só vir aqui, pegar o link e disponibilizar lá. Cada um dentro da sua regional, porque todo mundo vai ter acesso a todas, né? E aqui são os prints que forem tirados na chamada para subirem para cá. Então, igual a Lívia, que não veio hoje, mas que está lá, né, com a região de Barbacena, ela descarrega tudo de Barbacena aqui. Aí Letícia, com o Ítalo, descarrega tudo de Belo Horizonte aqui. Divinópolis, e assim vai. É essa a ideia. Sim? Essa aqui que você está vendo, né? Essa lista de municípios. Eu tenho que ver como é que está esse compartilhamento direitinho para também não ficar perdido, né? Porque muita coisa na cara depois acaba confundindo. Ju, oi. A gente vai ter que sair. Não, mas aqui também já encerramos. Assim, acho que porque uma hora e meia já, né? Agora, É isso, povo. Faz sentido? Sim. E também o que eu acho? A gente vai ter que ir encontrando de tempo em tempo e aquela velha solução de grupo, né? A gente vai ter que ir desembolando pelos grupos. Né? Isso. A minha sensação é que quando as pessoas chegarem nos grupos, a coisa vai começar a movimentar. E aí as pessoas vão começar a ter dúvidas que é sobre isso aqui. Que dia que é? Mas vai ser presencial? Mas entendeu? Essas coisas mais assim que vão começar a aparecer. E aí, povo, a proposta é que eu vou pedir para as pessoas que não vieram hoje assistirem essa reunião e a gente se encontrar de novo em algum momento. Acho que a gente pode conversar lá no grupo para ver, semana que vem a gente está cheio de coisa, né? Todo mundo, eu sei que está todo mundo abarrotado. Então, eu agradeço 15 mil vezes de novo por vocês toparem estar aqui. Todo mundo muito louco, assim. Quando eu acho que eu estou louca, que eu lembro de vocês, eu fico até feliz também, assim, que eu não estou sozinha. Mas aí a gente pode ter um segundo momento, em algum momento, assim, antes de... Agora, no início de maio, ali até a primeira semana de maio,
para que ninguém fique inseguro, assim. Acho que é bem isso, sabe? E qualquer dúvida é isso. Jussara, manda no WhatsApp, né? Me chama no privado, tá bom? Alguma questão a mais? Bom, só tenho a agradecer, gente. Obrigada por estarem junto. Agradeço pessoalmente, me agradeço, né, Godoy, por nós aí como representantes, que isso é muito importante. É um sonho nosso, na verdade, né? Vai ser muito rico. Um beijo. Muito obrigada, viu? Beijo. Valeu. Beijo, pessoal. Bom final de semana, bom descanso. Para nós. Tchau, Lê. Beijo, Ítalo. Deixa eu parar.